Olá, Saúde é Vida começando para falar sobre uma doença que afeta desde as crianças até as pessoas mais velhas, a asma. Olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia do Brasil, aqui existem cerca de 20 milhões de asmáticos. E em período de pandemia, a situação a preocupa ainda mais. Por isso, a gente convidou o Dr. Pedro Giavina Bianchi, ele que também é coordenador do Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, para falar sobre esse tema. Doutor, antes de começar, eu queria te agradecer por disponibilizar esse tempo e bater esse papo aqui com a gente. Oi, Viviane, eu que agradeço pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui falando com você, com todo o seu público e com a TV Câmara sobre esse tema tão importante que é a asma brônquica. Doutor, para a gente começar então nosso bate-papo, o que é a asma? Quais são as principais características? Então, a asma é uma doença, como você salientou muito bem, muito frequente, né? A estatística é realmente que ela cometa 10% da população e muitas vezes ela vem junto com a rinite, que acomete 30%, ou seja, 30% da população tem essas alergias respiratórias, a asma e a rinite, né? E a asma, então, é uma doença que ocorre uma inflamação da via aérea e, por causa dessa inflamação, os brônquios, as vias aéreas ficam mais restritas, mais fechadas, e com isso dificulta a respiração. Então, a gente tem 4 sintomas principais, né? A asma, ela geralmente vem em crises, né? Períodos de exacerbações, e os 4 sintomas principais, o paciente refere tosse, falta de ar, chiado e um aperto no tórax. O senhor falou aí inflamação. O que causa essa inflamação? O que causa a asma? Então, isso é um dado, é um conceito muito importante. Hoje em dia, a gente não considera uma asma uma doença única. A gente teria várias causas, mas a mais caracterizada, que a gente conhece mais realmente, é um processo alérgico, né? Então, a pessoa tem uma tendência genética, hereditária, e dependendo do meio ambiente onde ela vive, ela vai fazer essa inflamação quando entra em contato com o ácaro, ela faz uma alergia ao ácaro, é o principal fator do meio ambiente que causa essa inflamação, mas também, dependendo da região, o pólen é outro fator importante, os animais domésticos, proteínas de cão, gato, e o fungo também, o mofo. Então, a pessoa já nasce com a asma? Ela nasce com a tendência, né? Ela não necessariamente vai desenvolver, ela nasce com essa tendência, isso é uma transmissão hereditária, então tem maior chance, por exemplo, se você tem teu pai e tua mãe, ambos têm rinite ou asma, você vai ter uma maior chance. Daí, dependendo de onde você vive, da quantidade de ácaro daquele ambiente, de outros fatores, se você teve muita infecção na infância, etc., se tua família fumou ou não enquanto você era criança, e esses diversos fatores vão contribuir para, no futuro, você desenvolver ou não a doença. O senhor tinha citado aí na resposta anterior algumas substâncias, né? Como pólen, pelo de cachorro. O que causa mais a asma, doutor? O mais prevalente, o mais frequente são os ácaros, né? Então, a gente tem 2 ácaros, principalmente nas casas do Brasil, um chamado Dermatofagoides pteroníceos, outro chamado Blomia tropicalis, esses nomes bem complexos, mas são os ácaros a principal causa. Dependendo da região do país, isso ocorre mais no sul do país, a gente tem também o pólen como um fator importante. Mas proteína de animais domésticos são muito importantes, né? A gente tem muitos cães e gatos nos domicílios do Brasil, também são fatores importantes, assim como o mofo, que é o fungo, são os principais fatores, aí, agentes do meio ambiente. A alimentação também pode causar, doutor, asma? É difícil só a alimentação causar. Na verdade, o paciente que tem asma, a gente comentou que tem uma tendência maior a ter rinite, e tem também uma doença de pele chamada dermatite atópica, né? Quem tem essa forma de dermatite atópica, que é também uma inflamação da pele, que vem junto com as doenças respiratórias, tem uma chance maior de ter alergia alimentar. Mas, normalmente, a alergia alimentar dificilmente vai se manifestar só com quadro respiratório. Muitas vezes o paciente vai referir piora da dermatite atópica, ou pode até referir quadros mais graves de urticária, até aquelas reações graves alérgicas chamadas anafilaxias. Mas o quadro puro respiratório normalmente não é causado por alimentos. E, doutor, tem vários tipos de asma ou apenas uma que é a que sente falta de ar? Como que é? Não, isso é comum delas, né? Os sintomas são vários tipos no sentido que você pode dividir. Por exemplo, tem as 2 grandes formas que a gente fala de asma, subtipos, seria a asma alérgica e a asma não alérgica, né?
A asma alérgica é desencadeada, essa inflamação das vias aéreas é desencadeada pelo contato com esses agentes aí do meio ambiente que a gente comentou. Já na não alérgica, a gente não conhece muito bem o que causa, mas a manifestação da doença é a mesma, é semelhante. São crises de falta de ar, do chiado, que a gente chama de sibilância, daquele aperto no tórax e tosse. Então, a pessoa tem uma dificuldade para respirar quando está em crise, porque as vias aéreas estão fechadas. Doutor, é o contato com essas substâncias que desencadeia essa crise? Então, uma flor ou um pelo de cachorro, aí a pessoa já começa a se sentir mal? Não, excelente pergunta, Viviane. São duas principais causas que levam o paciente com asma a ter crise. Uma é justamente quando é o formato alérgico, o contato com aquilo que causa a doença, né? Com aquele alérgeno, com o ácaro, com a proteína do cão, do gato, etc. Né? Mas outra causa muito importante de desencadeamento de crise de asma são as infecções respiratórias virais. Então, os resfriados que a gente tem, principalmente na época agora do inverno, né? Então, isso é uma outra causa importante de exacerbação. E a gente fala que a gente tem agentes do meio ambiente que causam a doença e também desencadeiam crise, agora tem agentes que só desencadeiam a crise, por exemplo, um dia mais poluído, uma fumaça de cigarro, um cheiro forte, por exemplo, um perfume, um cheiro de detergente, mudança de temperatura brusca, o estresse. Então, esses outros fatores também podem desencadear a crise. Eles não causam a doença por si, né? A doença realmente é o contato com aqueles agentes do meio ambiente a qual a pessoa é alérgica e que também podem dar crise. Agora, esses fatores que a gente chama de irritantes também são causadores de asma. Por exemplo, quem tem asma que não está bem controlada, bem tratada, o próprio exercício físico pode ser um desencadeador de asma. E, doutor, como que a gente identifica que a pessoa está tendo uma crise de asma? A gente vê muito em filme, né? A pessoa está ali com falta de ar, não consegue respirar. É assim mesmo, igual a gente vê na televisão? É semelhante, sim, né? Então, tem o quadro clínico, né, que é justamente esses sintomas respiratórios, de falta de ar, chiado, tosse. A pessoa pode ter todos eles ou um deles, às vezes uma tosse crônica pode ser devido à asma, né, e a pessoa não percebe, não tem o diagnóstico feito, mas então é justamente pela história da paciente, retirado pelo médico, que a gente fecha esse diagnóstico, confirma esse diagnóstico, associado a alguns exames que a gente faz nos laboratórios. Por exemplo, tem um chamado espirometria, o teste de função pulmonar, que a gente vai justamente medir esse fluxo aéreo do paciente para confirmar que ele está obstruído. O senhor falou aí do diagnóstico em consultório. Como que é feito mais ou menos esse diagnóstico? Para a gente detalhar mais, doutor. A pessoa se sentiu mal, normalmente já suspeita que seja asma ou não? Vai muito pela história, né? Nos quadros típicos, a gente, pela história clínica, rapidamente a gente faz a suspeita e depois pede os exames, essa espirometria, esse teste de função pulmonar que vai confirmar. Agora, muito asmático, durante a primeira crise, é importante, né, que muitos desses diagnósticos podem ser feitos em pronto-socorros, né? Então, ela é a importância da capacitação dos médicos para saber fazer esse diagnóstico. Como a gente comentou, uma doença tão frequente, 10% da população, não é uma doença que deve ser tratada apenas pelo especialista, né? As formas mais leves da doença devem ser tratadas pelo médico generalista, o pediatra geral, quando for uma criança, o clínico geral, né, o emergencista no ponto-socorro, e depois, claro, nos casos mais graves, aí sim vai ser tratada por alguém que estuda mais asma, que conhece mais a doença, e daí sim um imunoalergologista ou pneumologista, que são as duas principais especialidades que atendem esses pacientes. Mas um primeiro contato, muitas vezes, é no próprio ponto-socorro. A pessoa, por exemplo, pega um resfriado, já tem aquela tendência e daí começa a ter uma crise de asma. Dali em diante, ela tende a repetir essas crises de falta de ar, de obstrução das vias aéreas. A gente falou em tratamento. A asma tem cura, doutor? A gente costuma falar, e ter muito cuidado, falar que não, pelo sentido que é uma doença crônica, que a pessoa tem essa tendência e depois desenvolve essa inflamação, então a gente não fala em cura, embora as pessoas, o paciente possa ficar anos sem ter sintomas e muitas vezes até não necessariamente tendo que usar um remédio para o resto da vida. Mas a gente tem o cuidado para não falar em cura, porque aquela tendência existe e a doença pode retornar depois de uma época de remissão. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala para o paciente, às vezes, não tem cura, muitas vezes esse paciente acaba desleixando, acaba não dando importância, já que não tem cura, eu não vou fazer nada. Não, daí que está o perigo, porque se a pessoa não tratar, a doença tende a ficar cada vez mais grave, essa via aérea cada vez mais inflamada e dificultar o tratamento, inclusive pondo em risco a vida do paciente, né? Outro dado importante de dizer que a gente evoluiu muito no tratamento de asma. Pra você ter uma ideia, no SUS,
que a gente sabe que atende a 80%, 85% da nossa população, em 20 anos a gente diminuiu o número de internações por asma de 400 mil por ano para menos de 100 mil por ano. Então, teve uma redução de 75% no tratamento da asma, justamente porque a gente está tratando melhor o paciente. Só que ainda 7 pessoas, mais ou menos, a estimativa, morrem todos os dias por asma no país. Então, mortes totalmente preveníveis, né, que não deveriam ocorrer, deveria ser zero essa taxa. E a gente sabe que 7 pessoas, infelizmente, perdem a vida todo dia por crise de asma. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fala crônica, não quer dizer que o paciente não possa ficar anos sem sintoma nenhum e mesmo sem tratamento, e não quer dizer que ele não tenha que tratar. Doutor, como que é feito, então, o tratamento? Então, o tratamento vai depender muito da gravidade, da frequência de crises, e começa justamente quando a asma é alérgica, com todo aquele cuidado, o ambiente em casa, em termos de ter uma casa sem carpete, sem móveis com tecidos que retêm a poeira, onde vai estar o ácaro, a gente pode encapar colchões, encapar travesseiros, então tem todo um cuidado que a gente chama de controle ambiental. Depois disso passa por medicamentos, e para esses medicamentos serem eficazes e também ter um menor risco de trazer efeitos colaterais, eles são dados para o paciente, administrados para pacientes por vias inalatórias. Então, tem diversos dispositivos que as pessoas usam até um nome meio equivocado de bombinha, porque bombinha dá uma ideia de que são remédios que fazem mal, né? E não é isso a ideia, são remédios apropriados, porque a ideia desses dispositivos inalatórios é justamente que o paciente receba a medicação onde ele precisa que ela haja, ou seja, na via respiratória, e com menos efeitos colaterais. Então, tem asmas mais graves, crises mais graves, que você até tem que dar remédios via orais, por exemplo, os corticoides via orais, numa crise mais forte. Mas a gente tenta evitar isso ao máximo, porque quando você dá por via oral, ele vai lá na via aérea, onde a gente precisa que esse remédio chegue, mas também age no corpo todo com muitos efeitos colaterais. Então, a tendência, o principal medicamento para asma, para a grande maioria dos pacientes, para os casos mais graves, a gente vai ter outros medicamentos, até alguns que foram lançados recentemente, desenvolvidos recentemente, mas para a grande maioria, o corticoide inalado, justamente para ele agir só na via aérea, onde ele precisa chegar, é a base do tratamento do paciente com asma. Isso é tratamento medicamentoso. Então, a gente tem o controle ambiental, que a gente evita o que causa a doença, tem o tratamento medicamentoso, e um outro tratamento que a gente tem na nossa especialidade, a gente chama de imunoterapia. Então, a gente identifica, por exemplo, o que causa a doença do paciente. Então, é o ácaro. Então, a ideia é dar esse ácaro num procedimento que se chama de imunoterapia, em doses crescentes. Isso pode ser injetável por via subcutânea, mas pode ser sublingual. E a ideia é ver se o organismo se acostuma com aquilo que causa a doença, por exemplo, com ácaro, e para de ter a inflamação, a reação alérgica e a asma. Então, é possível o organismo se acostumar, doutor, com aquela substância que causa? Esse procedimento chamado imunoterapia é baseado nesse conceito, é essa a ideia, você dá em doses crescentes, né, com todo o cuidado, porque você pode, inclusive, nesse procedimento, ter reações graves, se você não tomar todos os cuidados, então tem que ser feito por especialistas, e com isso a ideia é que o organismo acabe tolerando aquilo que causa a doença, um ácaro, um pólen, uma proteína de um cão, de um gato, etc. Com isso dá para a pessoa ter uma vida normal? Com esse procedimento de terapia, ou mesmo sem ele, sim, a vida de um paciente com asma bem tratada, um dos objetivos é justamente que ele tenha qualidade de vida, e tem diversos estudos mostrando que o paciente não trata asma, a qualidade de vida cai muito, e quando você trata a asma, você consegue diminuir o número de exacerbações de crises de asma, ou seja, o risco de vida, você consegue, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida do paciente, diminuir todos os sintomas de asma também. Vou pedir para o senhor dar um minutinho, porque a gente precisa chamar o intervalo. E você de casa, não saia daí, porque o Saúde é Vida volta já já para falar sobre asma. Saúde é Vida de volta, e a gente está falando sobre uma doença que atinge aí mais ou menos 20 milhões de brasileiros, a asma. Para falar sobre esse tema, a gente convidou o Dr. Pedro Giavina Bianchi, e ele também é coordenador do Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ele que está aí tirando todas as dúvidas para a gente. Doutor, tenho muita pergunta ainda para o senhor. Eu queria saber,
A asma começa desde criança mesmo? A criança já pode apresentar ali os sintomas? Sim, né? A gente estava comentando que tem vários tipos de asma. Essa forma alérgica da doença, né, a asma alérgica, essa tende a começar bem precoce, né, quando a pessoa é criança ou adolescência, né? Tem uma outra forma de asma que a gente não entende muito bem o que desencadeia a doença, mas também tem uma inflamação da via aérea. Essa, o mais típico, na verdade, é um início mais tardio, lá pelos 40 anos de idade, é mais comum na mulher. E o comum, a história típica essa paciente tem um quadro respiratório, uma infecção viral, um resfriado, e daí em diante ela começa a ter as crises de asma, as crises de broncoespasmo, né? Então, depende muito do tipo de asma, mas a forma alérgica da asma tende sim a começar bem precocemente na infância. E, doutor, algumas doenças podem aí gerar a asma? O senhor tinha falado da rinite. A gente chama de comorbidades, né? Doenças que vêm junto, na verdade, não é que gera. Hoje em dia a gente acredita que a via aérea, a gente considera ela uma via aérea única, unida, né? Então, vai desde o nariz até os alvéolos lá no pulmão. Então, é muito raro uma pessoa ter asma e não ter rinite, né? 90% ou mais das pessoas que têm asma têm rinite também. E isso é muito importante, porque se o médico não identifica isso e não trata, fica mais difícil tratar a asma também. Então, é importantíssimo identificar e tratar a rinite para também ajudar no tratamento da asma. Então, são doenças que costumam vir juntas, sim, e que podem interferir no tratamento da asma. Assim como obesidade, refluxo, também podem aí desencadear? Sim, sim, são outras causas, né? O refluxo, a obesidade, bem lembrado, são outras causas que não só, na verdade, elas dificultam o tratamento da asma. Se você não identificar e tratar adequadamente essas outras comorbidades que a gente chama, vai ficar mais difícil você conseguir o tratamento adequado do seu paciente. Então, temos que identificar e tratar, sim, essas outras doenças. Doutor, e grávida? Costuma ter asma ou aquela falta de ar que normalmente algumas grávidas sentem, principalmente no final da gestação, não tem nada a ver com asma? Na gravidez ocorrem várias modificações, mesmo né, com o crescimento do neném, a gente acaba tendo uma compressão do diafragma, né, e pode atrapalhar um pouco a respiração, mas, interessantemente, a asma pode ter diversos cursos na gravidez. Ela pode tanto ficar igual, mas pode piorar, mas pode até melhorar. A gente não tem assim, vai depender muito de paciente para paciente, não há uma regra, né? A gente chama que um terço melhora, um terço fica igual, um terço piora. O mais importante é que o tratamento da asma praticamente não muda durante a gravidez. Então, o mais importante é a gente continuar o tratamento, continuar vendo esse paciente e, principalmente nos casos de asma mais grave, vendo frequentemente e adequando o tratamento. Mas o tratamento não vai mudar e não necessariamente a pessoa vai ter piora da asma durante a gravidez. Doutor, o senhor tinha dito no primeiro bloco sobre atividade física. Como que é a atividade física para quem tem asma? Dependendo da situação, do grau, a pessoa não pode fazer ou pode piorar? Exatamente. Na verdade, a gente advoga que o paciente deva fazer exercícios físicos, atividade física, isso é importantíssimo, isso vai melhorar a asma. Só que essa asma tem que estar compensada, a doença tem que estar tratada para que o paciente consiga fazer o exercício físico, senão ele pode até desencadear uma crise durante o exercício físico. Então, o certo é primeiro tratar adequadamente a doença, controlar o paciente e daí sim propor para ele um esquema de exercícios que isso vai ser muito benéfico para a saúde. A gente sabe que o nariz ele teria basicamente três funções, né? O ar entra pelo nariz, a gente deve respirar pelo nariz, porque ele filtra, umedece e aquece o ar. Quando você faz exercício, esse ar acaba entrando pela boca, a gente respira pela boca, que é um ar mais seco e frio. Esse ar seco e frio, se encontrar uma via aérea que já está inflamada, uma asma não tratada, não controlada, ele vai desencadear uma crise de asma. Então, é importantíssimo a gente tratar primeiro a doença e daí sim o paciente deve fazer exercício. A gente tem até um estudo mostrando que, com o tempo, o exercício até por si só diminui o processo inflamatório das vias aéreas. Então, ele é benéfico também. Eu queria que o senhor desse uma orientação. De repente, eu estou num shopping e vejo uma pessoa tendo uma crise. O que que faz? O que que a gente deve fazer para não piorar a situação, não deixar aquela pessoa mais nervosa? Enfim, o que que a gente deve fazer? Qual que é a orientação que vocês dão?
Na verdade, ela tem que ficar calma, né? O estresse pode piorar a situação e pode até desencadear a crise, mas ela tem que acalmar, tentar pôr ela sentada ali em algum lugar mais tranquilo e ver se ela tem algum medicamento com ela. A gente comentou que o principal tratamento para asma são os corticoides inalados que vão desinflamar a via aérea, né? Mas existem tratamentos também que são broncodilatadores que são para crise. Então, ver nesse momento se a paciente tem algum, né, dispositivo desses consigo, né, carregando, e daí utilizar esses medicamentos, porque eles, na crise, são os fundamentais para aliviar essa limitação que existe do fluxo aéreo, porque a via aérea está, com a crise, está estreita, né? Então, a ver se o paciente tem algum remédio ou não, e depois, assim que puder, levar algum ambulatório para avaliar uma avaliação melhor, mais detalhada pelo profissional, daí, lá, além desses broncodilatadores que a gente chama, esses remédios de alívio, o oxigênio vai ser fundamental para esse paciente também. E, doutor, então, para quem tem asma, é fundamental sempre andar com um medicamento? É um item ali necessário. Sim, principalmente uma asma mais moderada, né, grave, isso com certeza, porque é esse medicamento que vai aliviar a crise inadvertidamente, se ela, mesmo que ela tenha uma doença compensada, se ela é alérgica, vamos supor, a ácaro e entra num ambiente ou numa casa de praia que está fechada há um tempão, ou vai no escritório, enfim, alguém liga um ar-condicionado que não está sendo bem feito a manutenção desse, então com esse ela pode ter mesmo que esteja compensada, pode vir a ter uma crise, e daí esse medicamento vai ser fundamental para aliviar os sintomas e para dilatar os brônquios. Doutora, a gente falou aí que substâncias acabam levando à crise de asma. Alguma situação psicológica, nervoso, uma ansiedade também pode provocar uma crise? Também. Então, além assim, então a gente tem o contato com os alérgenos, que a gente chama, né, que é o ácaro, o pólen, etc. Você tem substâncias irritantes, o exercício físico, que a gente comentou, se a pessoa estiver descompensada, e também o estresse é outro fator que desencadeia a crise de asma. Doutor, a gente está pandemia, coronavírus aí. Para quem tem asma, como que fica a situação nesse momento que a gente está vivendo? Então, isso foi uma observação muito interessante, mas, ao mesmo tempo, foi muito animadora. Quando começou a pandemia, a gente pensou, né, a gente comentou que dois principais fatores que levam à crise de asma é o contato com os alérgenos, mas também infecções respiratórias virais. E o coronavírus, uma infecção respiratória viral, a gente pensou, não vai dar certo coronavírus e asma. Mas aí começaram a sair os diversos estudos, as diversas casuísticas, que a gente observou que desde a China não tinha muito asmáticos internados. E o que a gente observou que o paciente com asma controlada, bem tratada, ele não é um grupo de risco para ter mais coronavírus, mais Covid-19, e nem para ter formas mais graves da doença, desde que ela esteja bem tratada. E mais do que isso, que foi muito interessante, ao mesmo tempo animador, foi que se descobriu que quando é o tipo alérgico da asma, essa alergia que faz, esse processo alérgico da via respiratória, acaba diminuindo os receptores por vírus. E daí, de um ponto onde a gente estava muito preocupado, achando que o paciente asmático fosse sofrer muito durante a pandemia, a gente viu que a asma poderia ser até protetora para o paciente em termos de ter menos chance de pegar coronavírus e ter formas mais brandas. Mas aqui é importante a gente salientar, né? Isso não quer dizer que o paciente com asma não pega Covid-19 e não tem formas graves. Então, isso é uma constatação que a gente observou, mas que o paciente tem que estar bem tratado e isso também não é válido para as formas mais graves da doença. Daí sim, ele pode vir a ter formas mais graves de Covid. Mas o paciente com asma pode ficar tranquilo tratando sua doença porque ele não tende a ter mais Covid ou ter formas mais graves. Em relação à vacina, o asmático também deve tomar? Sim, com certeza, né? A gente, a não ser com pessoas que têm reação prévia à vacina, por exemplo, tomou a primeira dose e não existe contraindicação, né? Então, o paciente deve sim se vacinar, porque isso vai ajudar ele a se proteger contra o vírus, né? É uma indicação absoluta que o paciente se vacine. Doutor, então, para a gente encerrar, quem tem asma consegue ter uma vida normal, só se cuidar. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Se cuidar e cuidar direito, né? Eu acho que o principal problema é o subdiagnóstico, o paciente que tem formas mais leves vai deixando ou trata apenas com esses dispositivos de alívio e não faz um tratamento mais a longo prazo, justamente para alterar aquela inflamação, aquele processo de base da doença, né? Então, eu acho que a grande mensagem, acho que é uma doença muito frequente, mas uma vez que bem tratada, o paciente vai ter uma vida normal.
Doutor Pedro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Viviane, eu que agradeço pela oportunidade e espero que todos fiquem bem, continuem se cuidando, saúde para todos nós. Muito obrigada. Então, com esse recado do doutor Pedro, a gente encerra o Saúde é Vida. Saúde para todo mundo. Se cuida. Tchau.